Agora, o que tem penetrado no nosso meio é muita incredulidade e muito ceticismo. Dos próprios de casa. É, exatamente. As próprias pessoas têm sido invadidas pelo ceticismo. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem esse ambiente onde as pessoas se voltam ou ignoram ou se voltam contra mesmo, você tem assim uma divisão. Então, quando você tem essa divisão, você perde muito de manifestações que você poderia ter se o povo juntasse numa fé só. Mas tudo isso vai sendo trabalhado pela palavra, vai sendo trabalhado pelo ensino, pela pregação, né? Você tem que se posicionar e tem que pregar mais a respeito. Aí você vai instigando, vai instigando. Sem a pregação, sem a palavra, sem a profecia, a igreja se corrompe. Aí ela vai se perdendo, esses temas vão sumindo, ela vai pensando em outras coisas, né? Mas isso tem que ser resgatado, tem que ser constantemente resgatado. Olha a página 32, ó. A verdade deve ser mantida inviolada. Primeiro, deixa eu ler aqui os versículos que eu coloquei, que tratam acerca da verdade. Tem ali, ó, os Salmos 119 e 142. A tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade. Então, quando a Bíblia Sagrada ela trata a respeito disso, ela coloca sempre Deus como um fundamento inabalável, né? Um fundamento, algo certo, algo que não pode ser movido. Tá? Então, é algo assim que pode dar garantia a tudo aquilo que é transitório no mundo. Porque o mundo, a nossa realidade é transitória. Ela muda constantemente. Então, o homem de hoje não é o homem de ontem. É como a pessoa diz, a pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, é transitório, é sempre transitório. Então, onde está algo sólido? O salmista diz, a tua justiça é eterna. Ou seja, a justiça de Deus mudou a sociedade? Não interessa, a justiça de Deus continua sendo a mesma. Deus continua cobrando as mesmas coisas, Deus continua requerendo a mesma justiça, a mesma atitude, porque Deus não muda, porque Deus é perfeito e a tua lei é a verdade. Então, dentre as variações, as modificações que a mente humana possa produzir, a lei de Deus ela vai estabelecer aquilo que é a verdade definitiva. Tá certo? Então, alguns pensamentos vão caminhar junto com a lei de Deus, vão coadunar com ela, e outros pensamentos vão contrastar com ela. Independentemente das invenções humanas, a lei de Deus permanece, a verdade. Aí você tem aquelas coisas que são fixas e inabaláveis, a justiça eterna e a lei é a verdade. E conhecerão a verdade vos libertará. João 8,32, declaração do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você entra em contato com a verdade que é Cristo, ela é suficiente contra toda e qualquer argumentação. Porque você tem com os filósofos, né, as pessoas com alta erudição, eles conseguem, inclusive teve um que escreveu um livro, acho que foi Arthur Schopenhauer, ele escreveu um livro, olha só o título, Como ganhar uma disputa sem ter razão. Não é tendo razão, é sem ter razão. Aí você tem toda, né, os silogismos, você tem toda, né, esses argumentos muito complexos, né? Então essa contra-argumentação, você aproveitar falhas do discurso da pessoa. Os advogados criminalistas devem ter. Exatamente. Eles veem essas coisas constantemente. Lá no Ceará era na peixeira. Sim, a coisa na base da facãozada mesmo. Então, o que acontece? Quando você olha para esse tipo de realidade, você vê que muitas das vezes o que acontece com as pessoas é que elas estão envolvidas numa trama de argumentações, tá certo? E aí onde ela não consegue se desvencilhar, muitas das vezes, disso aí. Ela fica envolvida naquilo ali. Então a pessoa vai construindo alguns argumentos e envolvendo a pessoa naquilo, de modo que a pessoa não consiga, às vezes, refutar totalmente. Fala, não consigo provar que você está falso. Mas quando Cristo se manifesta, ele dispensa quaisquer dessas argumentações. Tanto que o crente, ele não precisa se ver frustrado diante de uma situação na qual alguém contra-argumente a sua fé ou a sua pregação, principalmente a sua pregação, quando ele sai para evangelizar e ele se depara aí com um filósofo ou com uma pessoa muito perspicaz e ela consegue envolver ele numa trama ali de argumentos, né? E ele não consegue refutá-la. Ele não precisa estar grandemente preocupado com isso, porque essas sutilezas do pensamento humano não necessariamente elas correspondem à verdade, à realidade. Elas apenas são argumentações perspicazes que trazem confusão e que nem sempre a pessoa tem todas as ferramentas para destruir o argumento. Às vezes o que falta são algumas ferramentas de argumentação
para destruir aquela falsa ideia, aquele falso silogismo, né? Agora, quando você tem a manifestação de Cristo, como Paulo disse, não quis saber outra coisa aqui entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Ou seja, sabedoria humana, argumentações, esse tipo de coisa, nada disso é útil agora. Nada disso vai ser benéfico para a sua salvação. O que interessa aqui é você saber que Cristo, ele deu a vida de vocês por vocês na cruz do Calvário, ele ressuscitou e está vivo. Pronto, quando você tem um contato com Cristo, você não precisa de argumento nenhum mais. Por mais que lhe apresentem contra-argumentações, elas todas caem por terra diante da verdade que você teve contato. Você teve contato com a verdade que é Cristo. Isso é suficiente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus como fundamento, né? Como firmeza diante desse mundo transitório, volátil, no qual nós convivemos, né? No qual nós estamos. Veja, a verdade deve ser inviolada. O que ele diz a respeito? Deus exige que a verdade seja mantida com toda a transparência, mas sabemos que por causa da fraqueza humana, nem sempre ela tem sido preservada, mesmo no círculo religioso. No trecho de Êxodo 20:16, Deus disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa proibição não se limita apenas à prática do falso testemunho, mas também do pecado de caráter semelhante. Nesse mandamento, Deus proíbe todas as violações das obrigações para com a verdade. O falso testemunho é a excessiva dessa violação. O mandamento de manter a verdade inviolada pertence a uma classe distinta dos que se relacionam com o sábado, com o matrimônio ou com a propriedade. Esses últimos se baseiam nas relações permanentes dos homens em seu atual estado de existência. Não são imutáveis em sua natureza. Deus pode, a qualquer momento, sustá-los ou modificá-los, mas a verdade é a todo tempo sagrada, porque é um dos atributos essenciais de Deus, de modo que tudo que milite contra ela e lhe seja hostil se opõe à própria natureza de Deus. Aí você entra aqui nessa questão acerca da verdade inviolada, você observa, por exemplo, que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele lutou muito para que isso fosse de fato respeitado, para que isso fosse preservado. Uma das orientações que ele traz, quando ele está dialogando com os discípulos, ele fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quando ele fala isso, os discípulos no primeiro momento não compreendem qual era a chamada ali, né? O que ele estava alertando. E aí eles pensam que Cristo está falando concretamente acerca de pão, acerca de ter mantimento. E é onde Cristo ele assevera, né? Ele chama a atenção de uma forma mais incisiva. E quando ele fala para tomar esse cuidado, quando você olha, por exemplo, para a realidade dos religiosos da época, você percebe que não é difícil nós acabarmos nos assemelhando a ele, quando nos deixamos envolver pelos mesmos vícios. Então, o problema do mundo religioso, né, das pessoas que estão envolvidas dentro de um ministério, dentro da igreja, estão militando, né, dentro dessa carreira, é que eles têm que tomar sempre muito cuidado com a vaidade. Quando eles começam a crescer, ou começam a ter uma certa importância, começam a ter uma certa relevância, e começam a ter a crescer aquela vaidade, aquele amor à sua própria imagem, sabe? A querer autopromover-se. E aí, quando entra esse tipo de sentimento, você vê os fariseus, eles se deixaram inflar com esse tipo de sentimento de vaidade, esse tipo de sentimento de autopromoção. Então, os fariseus e os escribas, os saduceus, que eram mais ligados ao sacerdócio. Então, você vê essas pessoas, muitas das vezes, elas comunicando uma imagem que não correspondia à realidade. Então, é onde Cristo os chama de sepulcros caiados, né? Porque por fora tem uma imagem que ele construiu. Ele faz questão de manter aquela imagem intocada, né? Aquela imagem muito bem apresentável. Só que não necessariamente aquilo correspondia à sua verdade. A verdade que estava dentro dele, né? A realidade do seu ser. É onde Cristo fala, olha, isto aqui que eles estão manifestando é esse fermento. Que o fermento é a massa podre que é acrescentada à massa nova e que promove nela um crescimento por causa das bactérias, né?
e aquela massa ela cresce, ela parece ser mais do que ela parece ser maior, né, ter mais conteúdo do que realmente ela tem. E é onde Cristo diz, cuidado com isso, né? Isso não pode fazer parte da sua vida. Esse fermento, essa falsidade, essa mentira. E é onde os religiosos têm que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, ele, para promover a sua fé, ele sai destruindo todas as manifestações de verdade que ele tem fora da sua concepção religiosa. E é onde você tem que entender que onde quer que a verdade se manifeste, ela só pode prover de Deus. Porque Deus é a base sólida, firme para a manifestação da verdade. Quando, por exemplo, um cientista faz algo que preste, não foi por causa do demônio. E também não foi por causa da pecaminosidade humana, que só produz destruição. Foi por causa de algum elemento de Deus presente nele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, mesmo que defeituosa. A imagem e semelhança de Deus foi afetada pelo pecado, mas não foi totalmente apagada. Então, aonde quer que se manifeste, ali está a verdade. E muitas das vezes o religioso tem que tomar cuidado para não sair destruindo toda e qualquer manifestação da verdade, onde quer que apareça, só porque não foi dentro da sua igreja. É onde você tem que tomar cuidado. A verdade, ela é mais sagrada até, como ele coloca aqui, do que outros mandamentos posteriores que podem ser modificados por Deus. Então Deus falou, ó, é assim que vai ser, vai se casar assim, vai viver assim, vai fazer assim, 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 assado. Só que a forma como ele coloca aqui, que é até um tanto ousada, Deus, se ele quiser, ele pode modificar isso aqui, mudar as regras do jogo. Não vai ser assim, vai ser assim, 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 assim. Só que em relação à verdade, ela é imutável, porque ela é oriunda da própria realidade de Deus. É Deus que dá garantia à verdade. É Deus que dá solidez à verdade. Ela só é verdade porque ela corresponde à realidade de Deus. Tá certo? Então a verdade, ela tem que ser buscada e preservada. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A sinceridade, a realidade, nossa mensagem corresponder à nossa verdade, nossa pregação ser primeiro vivida para depois ser comunicada. Pode falar. E por que Deus procura pessoas? Às vezes, oportunidade a essas pessoas pregarem antes do tempo é a própria igreja, que quer se beneficiar de alguma coisa deles. É que nem o pastor até comentou no culto. Ele falou, um tempo atrás, alguns lugares ainda deve ser assim, mas um tempo atrás se valorizava muito pessoas com os testemunhos mais terríveis do mundo. Por quê? Eles queriam tirar dali um benefício, que era um tipo de propaganda. Eles estavam usando essas pessoas como um meio de propaganda. Então, muitas das vezes a pessoa ela vinha para o Evangelho porque Cristo chamou todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então a chamada é para todos. O lugar certo do endemoniado, da prostituta, do ladrão, do assassino, da pessoa corrupta, o lugar certo dele é na igreja. Onde ele vai vir aqui é um hospital. Você tem um médico dos médicos que vai trazer a cura para ele. Ele vai ser restaurado. Só que ele vai entrar num processo de crescimento espiritual, de maturidade. Quando ele crescer espiritualmente, ele crescer em maturidade espiritual, aí ele pode comunicar alguma coisa. Mas muitas das vezes a igreja não espera essa maturação. Ela quer logo usar a pessoa como meio de propaganda. É onde entra o equívoco. É que nem jogador de futebol. O que é jogador de futebol? É cantor. Ele levantou a mão e aceitou a Cristo, amanhã ele está em cima de um púlpito. O que ele sabe? O que ele tem para ensinar? Então, ele tem um testemunho. A gente pode até dar uma oportunidade. Vem cá, conta o teu testemunho. Muito bem, conta o testemunho e desce. Porque você vai ter que aprender. O que você tem para ensinar? Você acabou de vir do mundo. Então, a única coisa que ele tem é um testemunho. Isso ele tem. Então, ele vai, conta o testemunho, volta para o cantinho dele e aprende. Agora, as pessoas esperam isso? Não. É onde eles querem usar a pessoa como propaganda. Às vezes, para o próprio prejuízo da pessoa. Que ela não tem maturidade para aquilo. Fala uma besteira, a gente tem que corrigir para o bem da igreja. Às vezes você vai corrigir para o bem da igreja e dela mesma. Só que às vezes ela não tem maturidade para aceitar a correção. A própria pessoa que faz isso, o próprio pastor que faz isso, ele não está com a verdade. Não tá. Ele tem outros objetivos. Tem outros propósitos. Ele tem o couro grosso, ele aguenta. Não se deve mentir. Não se deve mentir quando somos obrigados a falar a verdade. Olha só o que ele diz aqui. Primeiro texto. O texto ali, a verdade deve ser inviolada. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma vez que Cristo se coloca com essas características, ele não diz que é uma verdade, né? Ele não diz que é um caminho.
Então o cristão, ele comprometido com essa mensagem, certamente ele vai ter muitos problemas em relação ao mundo. Ele compra uma briga mesmo com o mundo, porque ele está automaticamente, quando ele crê que esta palavra é a verdade, que Cristo de fato ele é o caminho, os outros estão desautorizados, né? Cristo é a verdade, então ele é a definição máxima da verdade. Então os outros que falarem coisas que entrarem em contradição com isso aqui são automaticamente mentirosos. Então o cristão ele tem um compromisso muito sério, né, com a verdade, e ele é a vida. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. 2 Coríntios 13:8. Quando você olha Paulo pregando dessa maneira acerca da igreja de Coríntios, né, a segunda carta aí que escreve a igreja de Coríntios, e ele colocando a verdade como se a verdade fosse uma parede, uma muralha penetrável. Então ele fala, olha, nada podemos contra. Se você começar a inventar coisas que não correspondem à realidade, você pode até sustentar elas durante um tempo, mas não para sempre. Vai chegar um momento que a máscara vai cair. Vai chegar um momento que você não vai conseguir corresponder. Você quer ver uma boa... Inclusive isso que estamos passando agora, né? Essa pandemia, essas doenças, essa situação terrível. Isso aí, claro, é triste. Muitas pessoas morreram, muitas dificuldades estão ainda acontecendo, cometendo sobre a vida de muita gente. Mas é um dos grandes meios de você separar o joio do trigo. Porque enquanto o evangelho vale a pena, vamos dizer assim, financeiramente, ou questão de ego, você tem visibilidade, tá certo? Ou você se beneficia de alguma coisa da que está ali, enquanto o evangelho vale a pena nesse sentido, entre aspas, você vê muitas pessoas falsas, hipócritas, mentirosas que estão associadas ali e que não saem dali, ficam sempre ali atrapalhando o caminho. Quando o evangelho não vale mais a pena nesse sentido, não tem um retorno financeiro, não tem visibilidade mais, é muito difícil para você viver no evangelho, você tem uma depuração. Você acaba vendo muitas pessoas que eram mentirosas, hipócritas e falsas, elas vão saindo. Por quê? Não temos mais aquele benefício que tiramos daqui. Aí fica só quem de fato é. Fica só quem de fato tem um envolvimento, um comprometimento com aquela verdade. Tá certo? Então, essas situações elas são muito difíceis, mas nós vimos ao longo da história muitas vezes a igreja passar por esses momentos. Ou numa perseguição, de uma perseguição militar, de mortandade, ou de doenças, tá certo? Muitas situações que a igreja já atravessou e que muitas vezes é uma depuração, uma forma de passar ela nas chamas, no fogo mesmo, para se queimar aquele que não tem nada a ver com ela. Você quer perguntar? Falar? Não? Ah, tá. Veja só. Há situações em que a verdade... Deixa eu passar aqui também no meu. Vamos lá. Há situações em que a verdade deve ser mantida a qualquer preço. Desobedecer a Deus ou renunciar à fé é um clássico exemplo. O dever de manter firme a fé em Deus e obedecê-lo deve ser mantido a qualquer custo. É preferível que um crente morra ou permita que um homicídio seja consumado a se apostatar da fé. Os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, preferiram ser lançados na fornalha de fogo do que apostatar da fé. Daniel 3, 16 ao 18. Os primeiros cristãos também tiveram essa experiência. Nada podia levá-los a salvar sua própria vida ou dos seus irmãos quando se tratava de renunciar à fé em Cristo e desobedecê-lo. Eles preferiram morrer como mártires a viver como apóstatas, tá certo? Então, temos aí essas situações descritas. O texto que eu trago ali, digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 9:1. E também, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. João 8:45, ainda acerca do valor, e da imutabilidade da verdade. Agora, algumas coisas são discutidas aqui. A gente vai começar a trabalhar elas, tratando aqui acerca de falsidade. Veja, ele fala aqui acerca da verdade e que não se deve mentir quando somos obrigados a dizer a verdade. E ele coloca aqui como exemplo, que eu acredito ser, de fato, o melhor exemplo para isso, quando o crente, a crente, o servo, a serva de Deus, é colocado diante da situação na qual ele tem que escolher o seu bem-estar
e o de sua família em relação a Cristo, em relação a negar ou manter a sua fé. Então veja, nós temos que ser muito racionais nisso aqui, nós temos que ser muito bíblicos também nisso aqui. A Bíblia Sagrada, ela trabalha todas essas questões aqui de uma forma muito aberta. A Bíblia Sagrada não passa um pano, nem enrola, nem maqueia. Ela coloca as questões como são. Não é em toda situação em que sua fé está sendo questionada. Não é em toda situação. Existem situações que sim, tá? Então, nas situações em que a sua fé for ali o objeto da questão, tá certo? Se estiver sendo colocado ali entre manter a sua fidelidade a Cristo ou negá-lo, existe aqui um imperativo no qual você tem que levar em consideração que negar a Cristo é abrir mão da sua salvação. Cristo coloca isso de uma forma bem clara. Aquele que tentar proteger, guardar a sua vida, tá certo? Aquele que amar mais a sua vida, perdê-la-á. Aquele que amar, né, que tentar preservar, que a qualquer custo tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. De alguma maneira acaba perdendo-a. Por quê? Falando francamente, quem aqui tem certeza que vai chegar em casa? Certeza absoluta? Não tem. Então, estou falando com adultos aqui, não estou falando com criança. Ninguém tem certeza absoluta que vai chegar em casa. Nós acreditamos e oramos para que, de fato, Deus guarde e proteja e todo mundo chegue em casa. E segunda-feira que vem, todo mundo aqui. Então, nós trabalhamos para isso, né? Ok. Mas ninguém tem absoluta certeza. Só Deus tem absolutas certezas. Só Deus pode dar garantias absolutas, tá ok? Então, onde nós temos que levar isso em consideração. Então, agora veja. Quando a pessoa se empenha de tal maneira a guardar a sua vida que ela pensa, eu faço qualquer coisa, inclusive até negar a minha fé, ela perdeu. Acabou de perder o quê? A sua eternidade. A vida aqui é uma sombra que passa. A vida aqui é passageira, é transitória. É assim, é algo muito sensível, né? É algo muito frágil, muito frágil. Se o homem ele simplesmente fizer um pequeno exercício de pensamento, que ele, como ser humano, está aqui no meio de uma sociedade, faz parte de um bairro. O bairro faz parte de uma cidade, a cidade faz parte de um estado, o estado de um país, o país de um continente, o continente do mundo. Então, ele vai ficando pequeno em relação ao mundo. O mundo de uma galáxia, tá certo? A galáxia, né, da Via Láctea. A Via Láctea de um sistema e por aí vai. A Via Láctea, né, é um pequeno sistema dentro de um universo. Cadê você? Onde você ficou nessa trajetória? Então veja, você é menos que um grão de areia. Tá? Então como é que você espera ter essa garantia sobre a sua vida? Toda essa garantia. É onde Cristo, quando ele coloca essa situação, não é que ele está te torturando, é que ele está te alertando sobre qual é a tua única garantia. Aí ele fala, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Por quê? Uma vez que ele tem esse compromisso comigo, uma vez que ele tem essa fidelidade para comigo, eu garanto a vida dele. Eu que sou eterno, eu que sou Deus, eu garanto. E mesmo que alguém tire... Olha só, quando Cristo... A pedagogia de Jesus é maravilhosa. As pessoas com medo, né, de realizar a missão, de pregar o evangelho e tal. E aí alguém poderia dizer, não, vamos fazer o quê? Para eles não ter medo de fazer a missão. Vamos dizer, não vai acontecer nada com vocês não. Ninguém vai afligir vocês não. Não, todo mundo vai aceitar o evangelho, vocês vão ver. Vai ser uma maravilha. Vocês vão pregar e todo mundo vai aceitar. Então, se Cristo quisesse enganar alguém, né? Quisesse ludibriar alguém. Só que ele não faz nada disso. A pedagogia de Jesus é extraordinária. Ele fala assim, olha, não temam aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a tua alma. Então ele foi muito franco. Ele pode te matar. Você vai pregar o evangelho para um romano, ele pode puxar a espada e enfiar na tua barriga e te matar. Isso aí é uma realidade. Tá ok? Agora eu vou te dizer uma coisa muito melhor, né? Antes temei aquele que pode matar o teu corpo e mandar a tua alma para o inferno. Um romano, ele pode até tirar a tua vida, mas ele não pode tocar na tua alma, porque a tua alma está comigo, né? A tua vida eterna, quem garante sou eu, né? A minha ressurreição na cruz do Calvário garante a tua ressurreição no último dia,
Ok? Então veja, você está tendo medo da pessoa errada, essa que é a questão. E o relacionamento com Deus de uma pessoa madura, ela envolve isso também. A pessoa pensa que Jesus é só um tipo de relacionamento de fim de semana, de postar no Facebook. O relacionamento com Deus é um pouco mais que isso. Você fala, Jesus disse, você está tendo medo da pessoa errada. Não é dos romanos que você tem que ter medo. Não é dos gregos ou dos bárbaros. Não. Eles são coisa pequena, eles não são nada. Você tem que ter medo do Deus a quem você serve. Esse sim, porque esse é dono de todo o universo. Ninguém pode se esconder dele. Como Davi disse, coisa dura é lutar contra Deus. E Jesus Cristo disse para Paulo, duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. Ou seja, esse Deus que é dono de todo o universo, é a ele que você tem que ter medo. Então aí você vai ver, você vai obedecer a Deus, né? Não por causa de medo, mas por causa de amor. Porque o seu relacionamento com ele é no nível de amor. Mas se você quiser dar as costas para Deus e fazer tudo errado, aí você vai se encontrar com Deus de juízo. Aí você vai ter medo. Tá certo? Então, o relacionamento com Deus é o relacionamento com alguém que pode garantir a tua vida eterna. Só que para garantir a tua vida eterna, existe um relacionamento de fidelidade, que é exigido, que é cobrado. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e do Santo dos Anjos. Ou seja, não tenho nada com ele. Mas aquele que me confessar, eu o confessarei. Aonde você vê, você vai colocar quem como tua prioridade? O amigo do trabalho, o teu chefe, o país, a polícia, ou Deus, né? Ou Cristo. Fala, não, eu vou confessar Cristo, porque eu sei, mesmo que confessar Cristo me traga consequências, mas Cristo me confessa. Fala, é meu servo, é minha serva. Então, mesmo que ele perca a vida aí, Cristo garante a sua eternidade. E a tua vida, como na comparação que eu fiz, você em relação ao universo, que não é menos que nada, né? Uma coisa assim. Como é que Deus se importa com um ser humano? Como é que Deus se importa com um indivíduo? E conhece ele, conhece a história dele e sabe que todos os cabelos da sua cabeça estão contados. É uma loucura, é uma coisa assim absurda. E mesmo assim Deus se importa com o indivíduo, né? E se o indivíduo tiver essa noção da sua pequenez e da sua insignificância diante do universo, ele vai buscar a única garantia que ele tem, que é Deus. A única firmeza, a única verdade, a única garantia, a única coisa estável que existe na realidade é Deus, que não muda. Tudo muda, tudo passa, tudo é transitório. O negar que perde a vida não é só o negar, né? Você pode também ter o mesmo peso se você negar para não perder um trabalho, para não perder um negócio grande, o mesmo tem peso, o mesmo ou peso. É diferente? Não, tem o mesmo peso, porque negar, ele pode vir a você, foi boa a sua pergunta, porque às vezes você pensa que é só no campo missionário. Muito boa a sua pergunta, porque às vezes a pessoa cai nessa ilusão. Não, o missionário tem que tomar cuidado, hein? Ele não pode negar Cristo, mesmo se tiver que morrer,